Tudo bem, Davison? Seja bem-vindo. E aí, Miguel e Ana, que alegria estar com vocês, meus queridos amigos. Estamos às ordens. Muito bom estar contigo, Davidson. Mais uma vez. Eu de fato, estou aterrissando tem pouco tempo. Não pude atender aos chamados na semana passada, mas agora, com muito gosto, né, de volta à terrinha, vamos conversar. Ô, Ana, deixa eu só, então, fazer uma pergunta para o Davidson sobre essa viagem, já que ele já... Você foi para a Ásia, né, que você falou, né? Pois é, rapaz. Voltei lá ao Sudeste Asiático. Eu tinha estado só em Singapura uma vez. E dizem os locais que nem é bem Sudeste Asiático, é outra coisa, né? Singapura é quase que um entreposto avançado do Ocidente, em vários sentidos, né? Uma renda per capita altíssima, assim, $100 mil por ano, um negócio de louco. E uma economia muito moderna, digital, muito pequeno, né? A escala é uma ilha, um país de uma escala muito acanhada. Então, acho que nem se compara com o que eu vi agora. Coincidentemente, e aqui eu já pego um gancho que eu acho que pode interessar, eu estive em 2 países que pleiteiam, neste próximo encontro do BRICS, em Moscou, pleiteiam ingresso, que são a Tailândia e a Malásia, 2 países do Sudeste Asiático. Sudeste Asiático que não está representado no BRICS até o momento. Então, a chance de, não sei, algum deles entrar, talvez os 2, existe. E acho legal também dizer que essa é uma parte do mundo que, para quem está atento, quem está analisando essa disputa China e Estados Unidos, é uma parte, digamos, talvez a última fronteira, não é? É um território que está sendo disputado, os corações e as mentes estão sendo disputados ali no Sudeste Asiático. Tem países que tendem mais aos Estados Unidos, mas cada vez mais aquela parte do mundo tende à China. Então essa é uma disputa interessante que está acontecendo em infravermelho. Nem todo mundo está vendo, mas está acontecendo essa dinâmica agora. Ô, Dave, você estava no Sudeste Asiático e o Putin também. O Putin também foi lá no Vietnã. O Vietnã também é candidato ao BRICS e foi lá na Coreia Popular também. O que você achou aí dessa incursão do Putin neste momento ali naquela região? Foram 12 acordos firmados com o Vietnã, não sei quantos exatamente lá com a Coreia Popular, mas muitos deles em torno da questão militar, da questão de segurança militar e da questão da desdolarização. Inclusive, a fala dele no Vietnã foi muito forte com relação à desdolarização. Vamos comercializar em rublos e em dong, né? Acho que é dong a moeda vietnamita. Queria sua opinião aí também sobre isso. Excelente pergunta, Ana. Muito bom te ouvir e acho que você já trouxe o bode para a sala, né? O elefante para a sala, porque, a rigor, o caso do Vietnã é um caso que eu acho formidável. O Vietnã é um país que, historicamente, tem resistido às tentativas de colonização, de dominação pelo Ocidente. Mas tampouco, enfim, o Vietnã tem sido um país vassalizado pela China, é um país que também resiste às tentativas de atração que Pequim faz, não é? E agora o Vietnã se aproxima da Rússia. Então a gente está falando das 3 grandes potências do mundo contemporâneo, não é? Estados Unidos, a China, muito na vertente econômica, tecnológica, demográfica, cada vez mais militar também, mas a Rússia, né? A Rússia é uma grande potência remanescente ainda de outras eras, não é? Mas que acho que recuperou essa sua condição, né, de grande poder, de grande potência do mundo. E é impressionante como o Vietnã tem conseguido, esse Vietnã atual, né? Não é o Vietnã anti-americanista da Guerra Fria, não é, por óbvio, mas
como eu disse, não é um Vietnã disposto a se alinhar automaticamente a nenhuma grande potência. Ele tem pendulado de um modo muito interessante e é uma das economias que mais crescem naquela parte do mundo. É um dos países que tem conseguido encontrar o seu caminho e um dos casos para emular, dos casos para aprender. A gente tem que aprender com esses países, eu acho, da ASEAN, do Sudeste Asiático, que põe em prática uma diplomacia autonomista, né? Eles são, de fato, países que buscam uma independência, ou pelo menos ampliar as margens de manobra nas relações internacionais, e que têm conseguido entregar para as suas sociedades bons resultados, né? Eu acho que isso é muito elogiável, muito louvável. Então é isso, quer dizer, aqueles 10 países do Sudeste Asiático, da ASEAN, são muito interessantes, a gente conhece muito pouco deles, eu acho. É verdade. Posso falar só uma perguntinha mais rápida, assim, Miguel, pegando aqui a oportunidade de falar com o Dave. Há exatamente um mês atrás, o Celso Amorim também estava na Ásia. Ele foi à China e ele teve uma conversa muito importante lá na China com relação à guerra na Ucrânia, enquanto se montava aquela conferência na Suíça e que não foi assinada lá aquela declaração nem para o Brasil, nem pela África do Sul, nem pela China. A Rússia não foi nem convidada. O que você achou aí desse contraponto, essa ida do Celso Amorim? Muito importante, não? Parecia que já tinha desaparecido do horizonte essa questão do Brasil como querendo se colocar nesse lugar, né, de tentativa de negociar uma saída para a situação da Ucrânia. E o Brasil volta, né, com o Celso Amorim, que é praticamente ele e o Mauro Vieira são os braços direito e esquerdo aí do Lula nas relações exteriores. Né? Pois é, Ana, e o Celso, me parece, é o mentor desse projeto de política exterior do Brasil nos últimos 20 anos, né? Tudo passa pelo Celso Amorim, ele que assina, né? Mauro Vieira talvez seja mais um braço operacional, é um diplomata de ótimo nível, de muita qualidade, não é, técnica, mas eu acho que intelectualmente é difícil alguém da estatura do Celso Amorim, né? É um homem de uma outra, inclusive, época, dos últimos grandes estadistas do Brasil. O Celso Amorim é essa figura que passou mais tempo chefiando o Itamaraty do que o Barão do Rio Branco, né? Se a gente somar as passagens dele com o Itamar Franco e com o Lula. Então é um caso muito impressionante. É o ministro de Estado que mais tempo permaneceu chefiando ministérios, mais do que, por exemplo, o Delfim Neto, que ficou muito tempo, né, com os governos militares, mais do que o Oswaldo Aranha e o Gustavo Capanema, lá da época do Getúlio Vargas. Então, o Celso Amorim é essa figura que a gente ainda vai levar um tempo para dimensionar, né, o tamanho que ele tem na história da República Brasileira. E ele fez essa incursão, ou reincursão pelo tema da Ucrânia, que eu acho que foi interessante, acho que foi correta. Eu acho que, pelo menos, enfim, é consistente com o que o Brasil vem fazendo desde o início da gestão Lula da Silva, desde janeiro de 2023. Né? Eu acho que existe uma continuidade nessa ideia, nessa proposta de não se alinhar, e nisso o Brasil não está sozinho. Há outros 130, 140 países no mundo fazendo a mesmíssima coisa, não é? A imprensa brasileira, alguns segmentos da sociedade civil se escandalizam, mas 2/3 do mundo fazem como o Brasil, preferem não se alinhar, e eu acho que essa tentativa de conquistar um lugar político por meio do pacifismo, isso além de ser muito brasileiro, tem 200 anos quase que a gente faz isso, não é? 150 anos, tá? Desde a Guerra do Paraguai. Tem 150 anos que a gente entoa esse discurso pacifista, e é isso que nos dá credenciais para entrar em alguns lugares
a que a gente não teria acesso de outros modos, né? Porque, afinal de contas, o Brasil não é uma potência militar ou não é um país com tantos recursos econômicos, não tem essa abundância, esse excedente de recursos. Então, eu acho que essa via do pacifismo ela é não só compatível e consistente com o nosso histórico, mas é um jeito esperto, inteligente de negociar uma participação mais qualificada do Brasil nas tratativas que levarão a algum nível, algum modus vivendi. Não é? Não acho fácil que seja alcançado, difícil a gente chegar a um acordo nesse momento. A Europa e os Estados Unidos avançaram demais na direção, no rumo da guerra, e para a Rússia também se tornou uma questão existencial. Então, eu acho que a gente está num entroncamento muito difícil. Mas o que resta ao Brasil, me parece, um país de credenciais medianas no grande esquema das coisas, é, de fato, tentar comprar o seu lugar por meio do discurso pacifista. Acho que, para mim, faz sentido. E essa aproximação com a China faz absoluto sentido, porque o discurso é muito compatível, o chinês e o brasileiro, nesse momento. Davidson, uma pergunta sobre o Assange. Foi libertado ontem, está em caminho da Austrália, não sei se chegou já, deve ter chegado já na Austrália, assinou a confissão de culpa, uma coisa que ninguém entendeu direito, mas, enfim, foi só a culpa por revelar segredos do governo americano, né? Ou seja, confessou o que ele fez, de fato, que é o mérito, né? Que ele vai ter um lugar na história reservado para todo sempre, em função da sua bravura como jornalista. E agora a gente entende, inclusive, a magnitude da bravura dele, porque o preço que ele pagou foi muito alto. Ele ficou 12 anos numa masmorra, em masmorras, e a gente viu como ele está abatido, é triste. Esse, para mim, é o lado amargo, Ana. Que 12 anos você não consegue recuperar, né? E 12 anos preso, né? Numa solitária. Então, isso que é mais triste. Mas o caso Assange ele tem a ver com a questão geopolítica, né? Porque o Assange ele foi perseguido esse tempo todo em função de que ele revelou segredos de Estado dos Estados Unidos, ele revelou segredos sobre a guerra no Iraque, por exemplo, as prisões, Abu Ghraib, uma série de revelações sobre tortura feita pelo governo americano em porões secretos. Ele revelou, sobretudo, por isso que ele é odiado pelos serviços secretos americanos. E é sintomático, Ana, emblemático que a mulher dele, a esposa dele, fique com essa paranoia nem é a palavra certa, com esse medo de que o avião dele fosse abatido no ar por um caça americano. É emblemático para a gente ver o grau de deterioração moral do imperialismo, que a gente fica com medo de uma coisa dessa acontecer. Né? E hoje os ativistas do mundo inteiro ficam com medo de que a CIA vá lá e mate o Assange lá na Austrália, como já fizeram com tanta gente. Mas a gente vive, Davidson, um momento interessante no mundo, porque os Estados Unidos ele está sendo confrontado nos últimos anos pelo Sul Global, pela China, de maneira como a gente nunca viu antes. Né? Porque a gente acompanhou, depois da Segunda Guerra Mundial, a quantidade enorme de golpes de Estado promovidos pelos Estados Unidos. Né? 100, 200 golpes de Estado no mundo inteiro, na África, na América Central, enfim. E depois a gente viu, nos últimos 20, 30 anos, as guerras promovidas pelos Estados Unidos, pelo Ocidente, na Líbia, na Síria, a destruição completa do Oriente Médio, completa não, mas quase completa, de muitos países estáveis. E agora a gente tem um país como a China, por exemplo, que em coletivas de imprensa eles falam isso. Né? Tem uma diplomacia muito corajosa a China. E agora também a gente sabe também o poder financeiro, as armas financeiras. Você tem toda uma literatura sobre isso, o uso do dólar para você matar, aniquilar outras nações. Né? E agora vai ser discutido em outubro, te passo a palavra, minha pergunta durando demais. Em outubro vai ter a conferência do BRICS, em Kazan, na Rússia. E um dos temas principais vai ser a questão da desdolarização. Como é que você vê isso?
Esse é o grande tema da nossa época. Eu disse que era em Moscou, estou aprendendo agora que vai ser em Kazan, não sabia. Mas esse é o grande tema, né? A desdolarização, ela a dolarização do sistema financeiro internacional, dos grandes truques, a jogada de mestre dos Estados Unidos no século XX, né? E claro, as circunstâncias eram propícias para isso. Veja que logo depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos representavam 40% do PIB global, há quem diga 50%. Né? As estimativas são essas, assim, mas de forma conservadora, 40%, que é um absurdo. E isso caiu para 15%. Não é? Então, assim, e os Estados Unidos continuam crescendo e crescendo muito. Não é? Mas o impressionante é que o resto do mundo ascendeu muito mais rápido. Os Estados Unidos ainda não perderam vigor econômico, ainda continuam tracionando de uma maneira que, para a escala, é muito importante, mas o resto do mundo começa a desafiar de formas que a União Soviética, no século XX, nunca conseguiu desafiar. Não é? A China hoje se encontra num patamar que é muito mais desafiador para os Estados Unidos do que a União Soviética jamais conseguiu chegar. Né? Em vários segmentos, se a gente quiser fazer uma análise por área temática, a China ultrapassa os Estados Unidos. Né? Eu via, por exemplo, a capa da revista Economist, que é uma espécie de porta-voz dessa da classe financista global e de um certo consenso liberal internacional. A Economist dizia que a China já é uma superpotência científica que ultrapassa os Estados Unidos numa série de campos do conhecimento, né, e projeta, portanto, a China como a meca para a ciência global no futuro. As pessoas vão começar a ir à China e não mais estudar nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Essa é uma tendência que, em várias áreas do conhecimento, Miguel, isso é impressionante, ciência de materiais, física, química, ciência da computação, matemática, a China já lidera esses campos no mundo. Não é? E a gente está falando de coisas que são muito impactantes. Não é? Os Estados Unidos, a Europa, ainda detêm um domínio nas ciências médicas, ciências da vida, biológicas, aí ainda é uma coisa mais do Ocidente. Mas as ciências mais duras, ciências exatas, isso é muito atualmente chinês. Não é? Então, eu acho que esse é um cenário interessante para o futuro. E é claro que os Estados Unidos vão começar a ser desafiados nas suas expressões de poder. Não é? A questão do dólar é fundamental para entender a capacidade que os Estados Unidos têm de se impor. Veja você que eu tive essa discussão ontem, não é? Com essa celebração do Plano Real e tal, que foi super importante para a estabilização do Brasil, macroeconomicamente. Eu acho que pouca gente contesta isso hoje em dia. Não é? É uma obra de vários autores, não é? Enfim, muita gente contribuiu, vários governos para isso, começando a estabilização com Itamar e seguindo. Mas é importante dizer o seguinte, que em boa medida essas reformas macroeconômicas do Estado, nos anos 80 e 90, decorreram dessa pujança dos Estados Unidos, que exportaram um receituário, não é? Em larga medida foi isso que se deu. Enfim, a gente padronizou. É claro que alguns casos mais bem-sucedidos do que outros na América Latina, mas à exceção de Cuba, todo mundo comprou o receituário, a receita de bolo de estabilização macroeconômica, de reduzir a inflação para um dígito, de começar a tornar os mercados mais abertos, a competição, com algumas privatizações, com desregulamentação, e assim a coisa foi, não é? Muitas reformas
em políticas tópicas, né, setoriais. Então, eu acho que isso tudo decorreu da força dos Estados Unidos, da capacidade econômica, da musculatura dos Estados Unidos. O fato de terem o dólar, não é, como grande moeda da economia internacional propicia essa mão, a mão comprida, não é? Eles têm um braço longo, eles conseguem chegar em qualquer lugar. Existem agências que acabam servindo de correias de transmissão para essas políticas que emanam do Tesouro dos Estados Unidos, não é? Uma orientação que vem do governo estadunidense, é facilmente exportada para os outros países via FMI, via Banco Mundial. Eles têm ferramentas para isso, não é? Então, a desdolarização da economia internacional vai no coração do sistema financeiro internacional, desafia exatamente essa capacidade operacional dos Estados Unidos, né, o braço longo dos Estados Unidos. Então, isso é muito sério. Isso eu acho que, evidentemente, vai melindrar os Estados Unidos, já está melindrando, e haverá retaliações, represálias, eles vão resistir, não vão entregar, não é? Mas ainda estamos longe desse cenário, isso é importante ser dito. Ainda há um predomínio, acho que qualquer ângulo que se olhe, não é? O dólar ainda é a moeda das trocas comerciais, a moeda de reserva internacional, eles ainda detêm muita capacidade, mas cada vez menos. Outras moedas vão crescendo, não é? Sobretudo o renminbi, né? O yuan chinês, mas outras moedas vão se tornando alternativas no campo internacional. Eu acho que também, para fechar só esse balão de ensaio aqui, mesmo no campo militar, eu via esse dado também, a China já é o país que mais constrói embarcações. A China começa a tentar desafiar militarmente, né? A marinha militar chinesa começa a tentar desafiar os Estados Unidos, até porque há questões muito sérias implicando a China ali no Mar do Sul da China, não é? Na região do Pacífico. A China, então, já é a maior marinha militar do mundo. Talvez não tenha a tecnologia que os Estados Unidos têm, mas já vem construindo esse poderio militar. Então, para resumir, acho que os Estados Unidos têm um competidor muito importante, que é a China, coadjuvada pela Rússia, e essa aliança não escrita entre China e Rússia é o terror, não é? É o pior dos mundos para os Estados Unidos. Muito bom. Posso fazer uma perguntinha, Miguel? Quero fazer uma pergunta de 1 milhão aqui. Primeiro, dizer o seguinte, que essa nossa entrevista com o Davidson, ela mostra que o mundo está mudando. A gente está falando aqui só de Ásia, não falamos nada de Europa ainda. O mundo está mudando. Mas então eu vou lá para o velho mundo, vou lá para a Europa. Pergunta de 1 milhão. O que será da França depois dessas eleições malucas aí, chamadas pelo Macron para o parlamento francês? Eleição em 2 turnos, acontece no próximo dia 30 de junho e o segundo turno no dia 7 de julho. Neste momento, estão as 3 maiores forças, mais ou menos com 1/3. Realmente, Le Pen e o reagrupamento nacional, sei lá como é o nome exatamente, mas esse é o grupo dela, está com mais de 30%. A Nova Frente Popular, que tem PS, PC, tem a França Insubmissa do Mélenchon, com mais ou menos 29%, e o Macron atrás, com aproximadamente 20% das intenções de voto, o seu grupo, né, o seu partido e sua aliança. Pois é, Ana, eu estava checando os dados antes da gente entrar aqui no ar, e é isso, né? Tem uma divisão interessante que deixa o macronismo com chances na disputa, embora em terceiro lugar ainda, espremido pela extrema-direita e por esse grupo de centro-esquerda, não é? Então, essa centro-direita macronista, hoje ela está ameaçada como não esteve nesses anos todos, e me impressiona muito o que está se passando na França, porque ainda é um país relativamente aberto,
é um país que ainda goza de uma diversidade étnica, cultural no seu interior, quando comparado a outros casos de endurecimento maior, não é? Acho que a França ainda é exemplar em alguns sentidos, mas também é, hoje, um dos berços globais dessa extrema-direita mais virulenta, mais violenta, que incita ódio ao diferente. Então, são vetores contraditórios para mim. Eu acho absolutamente difícil fazer um prognóstico. Eu não estudei o caso tão a fundo. Eu só fico com aquela impressão, por ter acompanhado as últimas eleições na França e por ter acompanhado essa trajetória de Jean-Marie Le Pen até Marine Le Pen, e como eles vão crescendo, não é? O teto vai ficando mais alto, mas ainda me parece que não é o suficiente para algo majoritário, não é? Eu ainda fico com essa sensação de que, na hora H, a extrema-direita francesa vai mascar, não vai chegar lá e alguém vai se beneficiar disso. Macron tem se beneficiado disso, não é? Ele tem se apresentado como essa alternativa, para usar um jargão da ciência política, não é? Catch-all, não é? Pega todos os votos que não são da Marine Le Pen, não é? E ele é uma espécie de centrão ali, não é? Consegue alcançar diversos pontos do espectro político e, é claro, mais sofisticado. Eu acho que Macron é até uma figura admirável na sua capacidade de sobreviver. Ele é um sobrevivente, antes de mais nada, mas ele é sofisticado também na forma de construir discursos, não é? Ele tem um quê filosofal. É até um traço engraçado. O Henry Kissinger, pouco antes de morrer, ele dizia que o Macron era o grande líder político dessa geração, que era a figura mais inspiradora para ele, que melhor enxergava o mundo. Coincidência ou não, a gente tem acompanhado, entre os líderes europeus, pelo menos, ele é aquele que se mostra mais aberto a diálogos com o Sul global. Não é? Tá bem amigo do Lula, né? Ele é o amigão do Lula, é o parça do Lula, mas não apenas, não é o cara que tenta fazer um pivô com a África, porque está vendo a França perdendo espaço, né? Cada vez mais no norte da África. Ele tenta diálogos com a Ásia. É uma figura que eu acho que, de fato, tem pelo menos essa capacidade de leitura melhor do que a média dos líderes ocidentais atuais, né? Que são muito chapados. Ele é o cara que vai criticar mais a política de Netanyahu em Gaza, ele ousa falar um pouco mais sobre o assunto, mesmo tendo a França uma comunidade judaica muito atuante, que pressiona muito, mas ainda assim ele fala mais do que a média. É uma figura interessante. Pode sobreviver mais uma vez. Vamos ver. David, já que a gente está falando disso, então uma pergunta sobre o avanço da extrema-direita na Europa. Como é que você vê isso? Você falou da França agora, né, do Le Pen, mas você tem um movimento semelhante também na Alemanha, sobretudo. E como é que você analisa isso? A Europa, novamente, na vanguarda da extrema-direita, né? Na vanguarda dos ódios étnicos, raciais. A Europa tem uma trajetória, curiosamente, pródiga em esse tipo de manifestação política. E quando a gente pensa que a coisa está adormecida, não é? Ela entra em erupção novamente. Acho que é o caso, não é? Nos últimos anos tem crescido esse movimento, muito pela projeção que o tema da migração ganhou e as associações espúrias que são feitas entre as migrações internacionais e todos os males que acometem os europeus. O problema europeu, a gente sabe, é um problema estrutural, de fadiga de materiais, não é? A competição internacional aumenta, envelhecimento, não é? A demografia pesa muito para a Europa,
mas o bode expiatório tem sido as migrações, a associação, mais uma vez, indevida que se faz entre migração e terrorismo, não é? Esse é um tema que nos últimos 20 anos tem acometido, não é? Esse é um debate que tem perpassado toda a discussão política na Europa. Então, eu acho que a gente está um pouco condenado a ver, pelo menos por algum tempo ainda, esses fenômenos desagradáveis, essas figuras desagradáveis ganhando cada vez mais espaço. Isso nos leva a uma encruzilhada, não é? Como é que a gente sai disso? Não é? Como é que você consegue restituir um status quo ante, voltar a um estado de coisas mais razoável, não é? Com menos ódio, com mais normalidade institucional? Historicamente, não é? O caminho para esse tipo de recomposição tem sido o desastre total, não é? A falência total de um sistema. E quando implode esse sistema, ele é substituído por um outro sistema de crenças, de práticas políticas, de comportamentos, não é? Então, esse é o grande temor. No caso da geração de líderes europeus que leva à Segunda Guerra Mundial, bom, a gente tinha também esse discurso de ódio, não é? As práticas totalitárias de vários matizes, e foi necessária uma guerra de proporções, não é, bíblicas, para que fosse se reinventar a Europa e que a social-democracia tivesse o seu apogeu depois, nos anos 40, 50, 60. Né? Então, o receio é só esse, né? O que vai ser necessário para que nós recuperemos um curso mais institucional, mais razoável para a política europeia. Ana, deixa eu só fazer um comentário sobre isso também. Aí queria perguntar a opinião do Davidson. O Davidson, sabe que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro, acabou me fazendo tirar algumas lições de história. Queria saber a sua opinião. Né? Que, de certa forma, a gente resistiu ao Bolsonaro, né? Com muitos mortos e feridos, literalmente, mas resistimos. As instituições brasileiras, sempre consideradas muito frágeis, resistiram. A Europa, ela tem instituições mais fortes. Eu tenho um eco aqui, acho que é o som deixa eu desligar o som de vocês aqui. A Europa tem instituições muito fortes, muito mais fortes até do que a do Brasil. A França, por exemplo, a Alemanha, grandes universidades, grandes centros de pesquisa, centros de pensamento, né? E você tem também um sistema de comunicação público e privado muito forte, muito pujante e plural nesses países. Então, eu sinceramente, eu não tô tão preocupado. Eu queria saber a sua opinião, se eu estou errado ou sou ingênuo, tão preocupado assim com esse avanço da extrema-direita na Europa. Eu estou preocupado com o avanço da extrema-direita no Brasil, mas na Europa não estou tão, porque eu imagino que eles vão saber resistir a isso, porque é uma sociedade que tem estruturas institucionais muito, muito desenvolvidas, né? Então, eles vão, diferentemente da época do nazismo, em que você tinha a sociedade, não tinha essas instituições, elas estavam realmente semi-destruídas. A Alemanha, no caso, tinha sido destruída pela Primeira Guerra Mundial, um debacle econômico que não tinha comparação com o problema econômico da Alemanha hoje, não tem nem comparação com o problema que tinha na República de Weimar. Então, e eu acho também que existe uma certa confusão, porque o que se considera extrema-direita, às vezes, em alguns países, é um voto de extrema-direita, que, diferentemente de ser um movimento de fato de extrema-direita, mas é um voto de extrema-direita, que é um voto em função de alguns pontos locais. No caso da Alemanha, essa defesa da guerra na Ucrânia, envio de dinheiro para a Ucrânia, né? A explosão do Nord Stream 1 e 2, que não foi respondida pelo governo Scholz, governo socialista do Scholz. Não se respondeu, era uma estrutura alemã, e o governo não se recusou, inclusive, a fazer uma investigação independente. Né? Teve um pedido para fazer investigação independente na ONU, e a Alemanha ela votou contra a investigação independente. Então, tudo isso também leva um voto de protesto contra o Olaf Scholz, né? Mas não necessariamente, também não sei.
é um voto assim, totalmente de extrema-direita. O que você acha dessas minhas reflexões? Gosto muito, acho interessante. Você sabe que a minha educação formal, uma parte eu compartilhei com a Ana. A gente fez o mestrado juntos há 20 anos, não é mais ou menos isso. E naquela época, a minha educação afetiva, não é, associada à educação formal, era de que, enfim, ia na direção de que as instituições elas eram sólidas, de que a gente poderia confiar, não é, que nada de mal ia nos acontecer, no fim. Por algum tempo, eu apostei nisso, sabe? Eu achei que era por aí e eu fui me desiludindo, né? A minha geração, a geração que foi educada em ciência política, talvez na primeira década do século XXI, a gente acreditou por algum instante que as instituições eram inabaláveis, que nada de mal poderia nos acontecer, até que acontece, né? Até que acontece. Em 2014, Miguel, o pessoal da USP me chamou para falar lá, para fazer um discurso sobre política externa brasileira e os 50 anos do golpe militar, 2014. E eu fui reler esse meu discurso, meu Deus, que coisa poliana, né? Eu achei que 2014 é um ano importante, porque 2015 começam os procedimentos que levariam ao impeachment da Dilma, não é? E a partir daí foi ladeira abaixo. 2016 leva até 2022, né? Fim do governo Bolsonaro. Então, isso é para dizer que assim é muito rápido, me parece. Deterioração de instituições, um negócio muito rápido, muito imprevisível. É difícil fazer essas projeções assim de forma mais matemática, sabe? Em tese, acho que você tem razão. Em tese, assim, as instituições europeias tendem a ser mais robustas, resilientes. As sociedades nacionais europeias já passaram por mais coisa, são mais calejadas, têm casca mais grossa do que a gente. Mas, por outro lado, também, né, alguns dos piores momentos da história moderna das relações internacionais tiveram a Europa como teatro principal de batalha. É engraçado isso, né? Mas não foi a Ásia, ou só foi perifericamente a Ásia, não é? Essas guerras por procuração que aconteceram durante a Guerra Fria, mas centralmente a Europa foi o grande teatro de operações, não é? De tudo que houve de mais destruidor na era moderna das relações internacionais. Então, eu temo um pouco também por esse estado de coisas que vai se deteriorando a olhos vistos. Piorou. Isso não é difícil por medidores objetivos, né? O pessoal que gosta de medir qualidade de democracia, né, com todos os problemas que tem, e tem mesmo, mas, inclusive, essa turma está dizendo isso, né? O mundo está se tornando mais autoritário, o mundo está se tornando mais embrutecido. Depois de muito tempo, a gente começou a ver um crescimento de conflitos internacionais. Vinha declinando, né? Desde o século XX. A gente hoje tem, se não me engano, é um recorde histórico de conflitos que estão ativos, que estão vivos, conflitos que mobilizam emprego de força, né? Eu estou falando de enfrentamentos que levam à violência. Então, assim, eu já estive mais confiante, não é, na nossa capacidade de responder esses desafios. Eu tenho visto coisas esquisitas, não é? Essa coisa dos Estados Unidos, por exemplo, para mim, eles têm atingido uma espécie de depressão, assim, sabe? Desceram muito. O tipo de prática que se passou a tolerar nos Estados Unidos, no tempo da minha vida, assim, mais de 40 anos acompanhando, eu nunca tinha visto, não é? O tipo de argumento, o cinismo e a normalização de certas coisas. Você falou do Assange, aí eu acho que é um caso ótimo para a gente usar como metáfora síntese, porque o Assange ficou enclausurado pelo suposto cometimento de um crime de traição, não é?
traição à pátria, traição militar, mas ele ficou aprisionado durante governos democratas, não é? Ele atravessou o tempo de Obama na Casa Branca, um negócio de doido, assim. Davidson, pois não. Davidson, eu tenho que terminar aqui a nossa conversa, então claro. eu estou nos bastidores aqui com o deputado federal Raymond, e só para você finalizar, rapidinho, por favor. Eu concordo contigo, eu, como disse, já fui mais otimista, mas eu acho que, enfim, a gente pode botar as barbas de molho, porque a situação piorou muito rápido. Muito bom, Davidson. Obrigada por compartilhar aqui com a gente hoje, foi excelente. Foi uma alegria, um prazer. Até a próxima, gente. Até a próxima, Davidson. Até mais.